Sejam todos bem-vindos ao canal Revelações. Meu nome é Irmão Marcelo e estou aqui para falar da Palavra de Deus e dos nossos dias. Não é muita novidade para muitos de vocês que acompanham aí no Facebook, aí os vídeos aí no YouTube. É uma palavra simples, mas que faz parte da época que nós vivemos. Vamos continuar aqui com o título, Mateus 24, que é o meu preferido, e o versículo 15. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virde que a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que, entenda, então, os que estiverem em Judeia, que fujam para os montes. Vamos entender aqui o que significa a palavra monte, tá? Não estamos falando agora sobre Israel, estamos falando sobre o mundo em geral. Monte significa nação. Ao mesmo tempo que o profeta foi usado pelo Espírito de Deus e derramou do seu Espírito e revelou, ao mesmo tempo, a Judéia, apesar de ser um local que fica em Israel, tá? Nós devemos entender que todas as nações, né, elas passam pelas mesmas situações, as mesmas aflições, porque o mundo está vinculado a um sistema político a qual está afastado de Deus. Muito pelo contrário, as pessoas temem em querer colocar que Deus colocou as leis para as autoridades. Apesar de Jesus Cristo ter falado que nós devemos obedecer às autoridades, dá de César, que é de César, dá de Deus, que é de Deus, isso não significa que as autoridades estão fazendo algo que nos favoreça. Muito pelo contrário, às vezes as autoridades estão fazendo coisas terríveis. Temos exemplo aí das 2 bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Consequências foram as autoridades, as atrocidades. Mas todo mundo só abre a boca para falar de Stalin, de Adolf Hitler. Mas ninguém abre a boca para falar no que o governo americano fez no Japão sem nenhuma necessidade. Já a primeira bomba atômica já tinha sido suficiente, mas a segunda demonstrava que ali havia realmente um sentimento, né? Além de um sentimento, um teste científico com as consequências que aconteceriam com aquela nação. Mas o assunto é falar sobre tribulação, e isso é tribulação. A terra, ela geme. Quem geme? São as pessoas. Quem chora? A perda dos seus queridos, a perda dos seus colegas, dos seus amigos. E a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. O amor não já se esfriou? Quantas vezes nós já vemos o amor se esfriar? Muitas das vezes as pessoas pensam, mas isso é agora que está acontecendo. Isso já vem de longa data, de longos anos. A Segunda Guerra Mundial foi uma atrocidade muito grande, que levou milhares de pessoas a cometerem, às vezes, até suicídio, como foi a invasão americana em algumas cidades, como a cidade ali próxima a Blitz. E foi ali, quando eles encontraram aquela cidade ali, eles estavam se suicidando mutuamente. Um suicídio coletivo. E hoje nós estamos vendo esse suicídio acontecendo aonde? No Brasil. Quantas pessoas estão se matando? Até pessoas de círculo de oração, pessoas que se dizem crentes. Não vou citar o nome das religiões, mas o número de suicídio, tá? Independente da religião, mas está acontecendo por quê? Que as pessoas pensam, o cara da religião, o cara não vai fazer isso. Por quê? Ele é melhor do que você? Ele pensa diferente do que você? Os costumes dele é diferente? Ele é diferente do quê? Nós não somos diferentes, não importa o rótulo, não importa a instituição. Todos nós estamos presos a um sistema que a atmosfera física e espiritual e a influência política, tá?
E a influência de filmes, a influência da música, né? A violência nos filmes, nos desenhos, deformando o caráter da criança. Os pais de hoje em dia, separados, divorciados, causando um problema de afeto natural, como a Bíblia prediz que seria. A mulher tomando conta no lugar do homem, assumindo uma característica que não é para ela assumir. E hoje isso está dentro das igrejas. Então, por esse negócio, a pessoa diz, você não é crente. Ué, antes dele ser crente, ele é um ser humano. Ele faz as necessidades fisiológicas, ele sofre das mesmas dependências, ele precisa comer, beber, ele precisa pensar. Não há nenhuma diferença entre quem não é crente e quem é crente. Quem é ateu, ou quem é crente, ou quem não é crente, ou é de outra religião, todos nós temos as mesmas necessidades, todos nós sonhamos e às vezes até temos algum tipo de revelação, porque isso é independente de você ser cigano, de você ser da quimbanda, uriquibanda, de você ser qualquer tipo de umbanda ou então budismo. Cada um tem uma característica diferente do outro. Apesar de todos nós sermos iguais, temos uma identidade pessoal. Então, é isso que as pessoas não conseguem dividir. Misturam tudo, misturam as coisas. Por isso que eu digo para vocês, e insisto, não existe lados favoritos. Não existe um lado correto. O que existe é a sua identidade, é a sua posição diante de uma sociedade. E aqui também a palavra diz aqui, né? E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Bom, tem uma passagem aqui que fala, né, sobre a fuga. Tá? Aí as pessoas pensam, tá falando sábado. Não, tá falando no sentido figurado. Você sabe o que está querendo dizer ali, sábado? Vamos supor que de segunda a sexta você esteja trabalhando. E no sábado você decida reunir a sua família para ir para a igreja. Era costume entre os judeus reunir os sábados e ir para as igrejas. Tá? Alguns judeus tinham esses costumes, outros de descansar. Não, meu irmão, judeu, os sábados ele não adora. Não faça confusão. Preste atenção. Quando você se reúne com a sua família, no sábado você come, no sábado você veste, no sábado você toma banho. Mas você não passa o sábado sem comer e sem beber. É evidente que quando nós temos um certo tipo de costume, as características nossas são o quê? Do Vaticano, de Constantino, que titulou o domingo como a instituição deveria adorar ao Deus, ao domingo, ao Deus Mitra, ao Deus Sol. Essa que é a coisa, é a grande pegadinha. Quando está falando sobre sábado, está falando em sentido figurado. Não é propriamente o sábado, mas deixar para depois fazer a obra de Deus, deixar para depois fazer alguma coisa de Deus e primeiramente fazer para você. O que é deixar de fazer algo para Deus? É deixar de ajudar o seu próximo.
é deixar de levar o necessitado. Tive nu, não me vestiste, estive preso, não me visitaste. Né? Tive sede, não me deste de beber. Então, às vezes, meu amigo, uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra para uma pessoa que às vezes está no asilo, está ali largado, esquecido pela sociedade, que está vivendo uma situação social, tá? E não interessa o que ele fez, está ali largado. Quantos asilos têm situações de pessoas que nenhuma família, até de pastores, de políticos que não visitam os seus pais e às vezes até seus avós que estão ali largados. Por quê? Porque não serve mais para nada. É esse o grande problema. A outra situação é aquele que nunca teve nada e não tem valor. Geralmente as pessoas dão valor àquele que tem. Então são situações que a pessoa só vai com aquele interesse. Então isso aí é uma coisa individual, mas também faz parte do amor estar esfriando. São as características da família, aquela família reunida numa mesa, né, aos sábados. Aí vem aquela situação que eu queria falar sobre o sábado, né? Costume, ao sábado, ao domingo, eu ia ao sábado, a gente se reunia na casa da minha avó, meu avô, minha avó, a gente almoçava na mesa, todo mundo ali junto, e aos domingos a gente ia para a igreja católica de manhã, né? E às vezes eu também ia para o centro, ao sábado também eu ia para o centro, ia lá, tinha o centro, quando eu era espírita, né? E foi espírita durante 15 anos. E eu sempre fui curioso, estudei sobre espiritismo, estudei muito sobre budismo, e tudo que eu fazia parte eu queria aprender. Havia a necessidade de eu aprender para eu saber o que está acontecendo com a minha vida espiritual. Ela é muito importante, a sua vida espiritual diante de Deus, ela é uma forte característica, uma presença do Espírito de Deus diante da sociedade. E nós somos uma sociedade corporativista. E essa sociedade corporativista, o que é o corporativismo? É quando nós temos, uma cooperação mútua entre pessoas, que elas mutuamente se ajudam e ajudam outros grupos. É isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos uma sociedade separada do pecado ou do mundo, do governo que nos rege, que sejamos uma sociedade comparativista, mas que compartilhe entre os outros as necessidades dos outros. Que é, tive fome, não me deste de comer, não é você pegar o resto da sua comida que tem no seu armário e dar para a pessoa aquele resto que está velho. Que muita gente faz, está lá, já está velho, vou dar o mais velho para ele porque eu tenho o meu novo. Ou então a roupa mais velha que não serve, dá para aquela pessoa que não tem. Não, meu amigo, é você dividir o que você tem de melhor, Deus, com o próximo. Mas não, olha o que eles pensam. As pessoas de hoje, na grande maioria, entram nessas instituições luxuosas, né, ou não, e vão lá e pegam a carteira e abrem a carteira, né, vamos supor que seja um dinheiro, né, uma nota de 100 reais, ele pega 300 reais e dá lá, bota no envelope do amor, no envelope da prosperidade, na quebra de maldição, né? Ou então ele compra uma lâmpada de Aladim com direito a 3 desejos, né? E o imbecil, o idiota, além de comprar a lâmpada, leva para casa e se não funcionar ele volta a pagar mais 300 reais para renovar, quando isso não é vassoura ungida, óleo ungido, chave ungida. Porque o ser humano, além de preguiçoso mental, ele prefere que alguém fale por ele, que alguém diga por ele. Assim como tem Olavo de Carvalho, que questiona os 1000 anos de história que todas as universidades do mundo estão conspirando.
que é uma grande conspiração contra a direita, pelo amor de Deus, cara. É tanta maluquice que existe no mundo. Pessoas aí que estão falando para a pessoa não tomar injeção, porque a injeção é para matar as pessoas. Que isso é algo altamente secreto pela CIA. Pô, se é altamente secreto, como é que ele sabe? Ele é algum tipo de vidente, guru? Ou ele é algum tipo de mago? Ou ele é um espião que está relatando tudo? Pelo amor de Deus, é muita cachaça no meio das pessoas. Tá cheio de louco aí dizendo aí que o mundo vai acabar. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que o que vai acabar são as grandes civilizações, são as grandes nações, né? E nação se levantará contra a nação. Não é o que está acontecendo a cada ano que passa, a cada dia que passa. Os conflitos sociais e econômicos levarão o clima máximo da explosão. É o mesmo Big Bang da explosão dos planetas que se formaram, o cosmo que nós vivemos. Existe o cosmo político, o cosmo social, que está se destruindo porque nós estamos voltando à época de Sodoma e Gomorra. Só que 1000 vezes pior, porque o pecado de hoje é tão grande em que a pessoa não tem mais medo de pecar. O pecado se tornou a essência da natureza humana, se rebelar contra Deus. Muitas igrejas e muitos falsos profetas já surgiram, se rebelaram contra Deus, pregando coisas absurdas, pregando um evangelho que não constitui a salvação. E a salvação se constitui numa unidade social, cooperativa, a qual se chama discípulos. Fazei discípulos sobre toda a terra e não fazei igrejas sobre toda a guerra, porque igrejas são instituições políticas e sociais rudimentares. Se vocês forem ver a história do Brasil, em 1911, a Igreja Assembleia de Deus, né, logo depois, ela já tinha um atrito político dentro da sua corporação. Assim também foi a presbiteriana nos Estados Unidos, que até hoje ela se faz capaz da sua grande influência sobre o rudimento político da direita nos Estados Unidos, que representa o maior grupo de religiosos a favor de guerras, a favor de matar para poder eliminar o mal, como Deus tivesse algum pacto com isso. Enquanto o próprio Jesus, né, quando Pedro puxou da espada, ele poderia chamar os anjos e aniquilar com eles, e ele disse para que Pedro não fizesse aquilo, impedindo de Pedro tomar aquela reação, porque ele tinha uma legião com anjo a hora que ele quisesse, porque ele era o próprio Deus. Essa é a essência desse falso evangelho que nós estamos assistindo. Há alguma novidade do que eu estou falando? Não. Só que as pessoas estão se acomodando. O que é esse se acomodar? Se conformar com a situação social que você vive, porque você só está se pensando em si mesmo. Hipócritas. Nós, seres humanos, nós somos egoístas por natureza, mas devemos lutar contra essa característica. É por isso que eu não escolho lados, eu escolho a minha posição. Qual é a sua posição diante disso, meu amigo? O que você tem feito para Deus? Porque você não está vendo Deus, mas você está me vendo, está vendo as pessoas, você está sentindo o clamor. Não atende o clamor do mais necessitado, Deus também não atenderá naquele grande dia. E aqueles que dizem, mas tem que matar, tem que ir na favela matar mesmo. Mas, meu amigo, Deus não mandou ninguém tirar a vida de ninguém. É óbvio que a polícia não vai subir o morro com flores. Mas é óbvio que também a solução não é a arma, mas é Cristo na vida do ser humano. Apesar que as outras coisas, hoje eu não quero falar,
porque o vídeo não é direcionado a falar sobre política, mas é falar do amor, e as pessoas não mais toleram. O grande exemplo dessa sociedade que se diz que é solidária e não é se uma mulher no meio da rua tiver com um cara e o cara grita, e ela, por uma forma, ela tiver uma briga e tiver uma rapaziada ali perto da favela, ela começar a gritar que está sendo estrupada, que está sendo agarrada, socorro, as pessoas vão partir para cima daquela pessoa. Como aconteceu aqui em Olinda, que o cara puxou uma pistola e haviam mais ou menos 15 pessoas com um pedaço de pedra e pau, e ele meteu o tiro, 3 caíram, o resto tudo correu. Porque se ele não tivesse armado, ele poderia ser lixado. Mas há um grande risco para ambos os lados. São as decisões. Mas há pessoas aí cometendo injustiça. Porque a ilegalidade começa quando você já está revoltado, angustiado, quando chega numa fila de hospital e leva o seu pai e sua mãe. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida nos hospitais? Há pouco tempo, ontem mesmo, uma senhora foi tirar ali o gesso, e o funcionário, o enfermeiro ali, né? Ele, com pouco caso, como eles tratam as pessoas pobres com pouco caso, foi cortando de qualquer maneira como se fosse um bicho. Resultado, se não fosse a televisão, a emissora que é tão criticada pelos políticos, talvez esse aí tivesse passado. Era só mais um caso dos milhares de casos de pessoas que estão aí sendo tratadas com descaso. Não é só isso não. Até na justiça, pessoas que estão procurando gratuitamente. Às vezes, alguns funcionários não tratam bem os seus clientes. Isso acontece em todas as esferas, por causa da falta de tolerância, da falta de amor e da inversão de valores. Quem tem, tem valor. Você é o que você tem. Às vezes, meu amigo, você pode até ter conhecimento, mas se você não tiver dinheiro, não tiver posição, para a sociedade você é mais um, porque a nossa sociedade é dividida em várias zonas políticas e sociais, e isso é a ciência do comportamento. Wrangler disse que quando houver